E bem-vindos a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Bom dia a todos, bom sábado. Meu nome é Caroline. Eu ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Bem-vindas, bem-vindas a todas. Nós iremos fazer uma live muito especial hoje com a Nádia e iremos falar um pouquinho sobre o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Então a gente vai esperar um pouquinho as mães entrarem para que a gente comece essa live. Uma coisa importante é que essa live é para mostrar para você, mamãe de filho disléxico ou com TDAH, que é possível sim entender a dislexia e também usar as técnicas para a criança com dislexia. Então vamos lá. Oi. Olá, bom dia, Nádia, tudo bom? Bom dia, bem? Tudo bom, graças a Deus. Hoje aqui na Itália está bem gostoso, bem quentinho. Já fui para a praia, voltei e deixei o cabelo molhado assim. Falei, vou fazer a live com o cabelo molhado mesmo. E aí, como é que tá o clima? Aqui tá um solzinho de geladeira, né? O sol só tá enganando, porque o vento tá bem gelado, mas tá um dia bem bonito, bem ensolarado. Ah, que bom. Dá para sair, né? Melhor do que com chuva. Ah, com certeza. Ah, que bom. Então vamos lá, Nádia. Nádia, eu vou fazendo umas perguntas para você e aí você vai respondendo e conversando. Sabe por quê? Eu acho interessante essa live perguntas e respostas, porque tem muitas mães que às vezes têm dúvida, né? De esse curso online, esse curso comprado pelo Instagram, pelo Facebook, como funciona? Se você teve medo quando você viu as mensagens, tem um trator aqui, gente. Vou continuar falando. Se falhar a minha fala, você me fala, tá, Nádia? Tá bom. E aí eu falei, olha, interessante a nossa live com a Nádia, porque assim as mamães vão poder tirar as dúvidas, né? Quem tiver algum medo de comprar pela internet um curso online vai ver que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, tem como fazer, é confiável, depois tem um certificado. Então dá pra gente aprender mesmo online, né? Vamos lá. Oi, Mônica, tudo bom? Então vamos lá. Então, eu te achei aqui no Instagram, né? Eu estava pesquisando algumas coisas sobre a dislexia, sobre a dificuldade de aprendizado, e eu vi nos seus posts, né, que você trazia muitas dicas legais e tudo mais. Então, eu comecei a te seguir, daí eu vi que ia ter aquele curso, né, aquelas aulas, as primeiras aulas, e aí eu falei, acompanhar, né, vamos ver o que vai dar, né. Ah, legal. E aí eu gostei muito, assim, de tudo que você trouxe, de todo o conhecimento, porque a gente pensa, igual eu, pelo menos, pensava que dislexia, para mim, era só uma dificuldade de aprendizado, né, na leitura, na escrita. E aí, com o seu curso, a gente percebeu que tinha muitas outras coisas que influenciavam, e isso, querendo ou não, interfere, né, no desenvolvimento da criança como um todo, né? Não só na parte de aprendizado. Então, para mim, assim, foi uma surpresa boa, Que né? legal, que legal. Então, foi muito interessante. E você aprendeu, então, bastante já nas aulas gratuitas. Sim, eu acho que, assim, as aulas gratuitas te dão aquele gostinho de quero mais, né? De ter mais conhecimento, de ter mais técnicas, né? Porque assim, a gente já concluiu, né, os módulos, aí eu já tive acesso aos materiais, então assim, eu já estou usando os materiais com ele. Então isso é legal porque complementa, né, a questão, porque ele está fazendo acompanhamento com fono, mas
é algo a mais que a gente pode estar fazendo aqui em casa para poder estar incentivando ele, para estar apoiando ele, né? Sim, peraí que meu marido está passando aqui atrás. Carlo, sono in una diretta? Ok. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como era, então, a sua vida antes de entrar no método aluno disléxico, aluno vencedor? Você tentava ajudar ele ou você não tentava? E você, como é que você se Assim, sentia? eu já ajudava ele com as atividades escolares, né? Assim, fazer uma lição de casa, porque além da dislexia, o Luca ainda tem TDAH, Ok. né? Então, a dificuldade dele de se concentrar é muito grande. Dele Sim. ficar muito tempo sentado, né? Dele se concentrar naquilo que ele estava fazendo. Então, por diversas vezes, ele vinha para casa sem copiar toda a lição do quadro, Uhum. né? Sem concluir as atividades que eram dadas em sala de aula. Ele fica período integral, então eles têm um tempo para fazer a lição de casa dentro do período integral. Mas todos os dias eu tinha que chegar em casa e conferir se ele conseguiu fazer. Sim. Porque nem sempre ele Repassar, né? conseguia. Talvez Uhum. talvez por uma dificuldade mesmo dele de, de acompanhar a turma, né? De se Sim. concentrar. Ele falava que, mãe, mas eu não consigo copiar, minha mão dói. Né? E aí eu falava, como assim sua mão dói? E eu não entendia. Então eu ficava, mas filho, por que que você não conseguia? Qual a dificuldade de copiar a lição do quadro, Luca? E por muitas vezes eu briguei, né? E fui até um pouco dura demais com ele nesse sentido, porque a gente sabe que criança gosta de brincar, né, gente? Vamos combinar. Sim. Mas assim, e aí eu tentando explicar pra ele, Luca, tem tempo pra tudo, meu amor. Quando você tá na escola, é tempo de tentar aprender, tentar prestar atenção no que a professora tá falando, né? Evita, Luca, ficar conversando com os amiguinhos. Mas aí não era só a questão Era isso. de se distrair também, né? Sim. Que realmente tem a questão de doer a mão mesmo para copiar, né? Então, assim, a gente descobriu, né, pela personalidade, que ele é realmente uma criança perfeccionista. Lembra que eu comentei que Uhum. se ele achasse que a letrinha dele estava feia, ele Ia apagava, pagar. fazia de novo. Sim, Então, eu assim, lembro. ele acaba perdendo muito tempo para copiar e não consegue, né, na Sim, verdade. Então, assim, o que a gente aprende no curso é justamente isso, né? É que é normal essas coisas acontecerem, que a gente tem que saber lidar com tudo isso e ir contornando de outras formas, né? sim. Então, assim, é complicado a gente não ter esse tipo de orientação, porque aí o que a gente vai fazer? Só vai cobrar a criança, só vai brigar, aí vai deixando a criança mais triste, mais frustrada, né? Então, assim, a gente tendo a orientação correta, fica mais fácil até de ajudar. Perfeito, é verdade, é verdade. E Nádia, me conta uma história que marcou a sua vida antes de você ter esses conhecimentos que hoje você tem. Alguma coisa que aconteceu com você e o Lucas que você falou, que hoje você falou, meu Deus, aconteceu aquilo, mas hoje eu sei e não vou mais fazer aquilo. Justamente essa questão da cobrança dele não copiar a lição da lousa. Aí eu ficava, Ok. meu filho, o que que você estava fazendo na sala de aula que você não copiou? Né? Tipo assim, e brigando, e cobrando, e achava um absurdo. Como que, tipo, as outras crianças conseguem copiar e você Sim, não, né? sim, Então, assim, aquela questão de comparar, né? sim. E eu falava, Luca, porque eu entendia a dificuldade dele em ler, né? E Ok, isso eu já sabia, então dessa parte eu não cobrava ele tanto. ok. Agora, a questão da cópia, eu achava um absurdo. Eu falava, meu filho, como que a mamãe agora vai te ajudar?
a fazer a lição, ou você não terminou a lição de sala porque você não copiou tudo que tinha para fazer. Então eu ficava que nem uma louca lá no grupo das mães, pedindo, gente, quem copiou? Tira uma foto do caderno e manda para mim. E fazia, pedia, chamava ele e colocava ele para copiar dentro de casa. Judiação. Porque não tinha. Sim. Pelo amor de Deus, alguém me manda uma cópia da lição. Acontece. Aí quando a mãe não sabe que tudo isso é disgrafia, né? Que é a coordenação motora, então a mão dói mesmo, a mão vai doer. E a criança vai reclamar, falar, mamãe, minha mão tá doendo. Quando você não sabe disso, né? Quando você não sabe que tem a desortografia, que são os erros ortográficos, que a criança vai errar e não é culpa dela. É um processo, é um transtorno que ela vai ter que fazer treinos para que não aconteça esses erros. E assim mesmo, no futuro, pode ser que ela continue trocando algumas, seja muito persistente, né? E ela continue trocando algumas letrinhas. Então, quando vocês têm essa consciência, você sabe de tudo isso, você estuda o cérebro, você sabe a parte que funciona mais, a parte que a gente tem que incentivar mais, a parte que ele tem a mais do que todo mundo que não tem dislexia, que é uma parte que brilha mais. Quando você entende tudo isso, aí você fala, putz, ok, então eu não vou mais, né, brigar com ele e eu já entendi o que eu tenho que fazer e deixa eu fazer essa técnica ou esse modo de leitura e tudo muda, porque você fica mais tranquila porque você sabe, né, que não é culpa dele. Sim. Você tem as adaptações, inclusive a gente falou sobre as adaptações, né, no último módulo. Então é um documento que você pode mandar até para a professora na escola e falar, olha, faz a cópia do exercício, cola no caderno, não é necessário que ele copie, ou conversar mesmo com os profissionais, falar, olha, pode colocar também essas adaptações no documento, porque são necessárias, tal, né, por causa do laudo, tudo aquilo que saiu ali, a gente vê que precisa ser bem específico, sem, né, tantas palavras genéricas, senão a professora não consegue entender. A escola ajudando o profissional ajudando a escola, né, o pai e a mãe ali no meio, para que tudo seja perfeito, para que essa criança consiga ler, escrever, entender, ter uma vida acadêmica tranquila. E Nádia, me conta uma coisa, hoje, como está hoje? Hoje, quando você pega a lição de casa, eu sei que está muito no início, porque a gente terminou o módulo 4 praticamente anteontem, né? Mas alguma coisa você já aplicou? A gente tem feito a questão de manter a consistência, né? Que eu acho que isso que você falou é muito importante. De treinar mesmo, de ter todos os dias um minutinho para ler. A leitura, ele está fluindo bem melhor, né? Aí as técnicas, eu achei legal que tem muitas técnicas que são bem lúdicas, e aí ele tá gostando porque ele adora jogos, né? Sim. Ele ama, ele é super competitivo. Então isso para ele tá sendo legal porque não fica tão chato, né? Porque por causa do TDAH também, eu acho que tem que ter algo que tem que ser bem dinâmico, assim, né? Não pode ser aquela coisa passiva demais, né? Senão ele perde o interesse e aí não vai para frente mesmo. Então, tá sendo muito legal nesse sentido, né? De ter coisas diferentes, né? Do que aquilo que é habitual, assim. Antes eu já fazia algumas coisinhas com ele, tipo, caça-palavras, palavras cruzadas. Então, era meio que um desafio, mas chega uma hora que acaba que fica meio também, né, cansativo para ele. Então, como a gente foi aprendendo outras formas, aí vai diferenciando, vai mudando, e aí fica menos chato, né? Ok. E quando você fazia caça-palavras, quando você fazia leitura com ele, ficava cansativo e você via esse cansaço nele, era real? Real. Assim, nos caça-palavras, nas brincadeirinhas, nem tanto, mas fazendo lição de casa. Aí eu entendi a questão que você falou também da pausa, né? De ter que ter a pausa. Isso era assim, ele pedia. Ele falava assim, mãe, eu tô cansado, minha mão tá doendo, vamos parar um pouquinho?
Aí eu falava, tá bom, Luca, 10 minutos. Mas assim, na minha cabeça eu falava, meu Deus, o menino não tem nem 20 minutos que tá ali fazendo lição, como que já cansou? Sim. Aí pra mim isso era um absurdo. E aí depois do curso que eu fui entender que realmente é cansativo demais para ele, né? Assim, o volume de informações ali no cérebro dele, aquela coisa toda acontecendo, o esforço que ele faz, que é muito maior, realmente cansa, né? E aí a gente Perfeito. entende a necessidade da pausa, né? De tudo isso. Uhum. Maravilhoso, é isso mesmo. E, e você, como mãe, né? Como você se sente hoje? Você se sente, Carol, tô mais aliviada, ou não, Carol, ainda tô tensa, ainda não sei como agir. Ou, ai, Carol, tô meio perdida, fiz o curso, mas ainda tô meio, como eu sempre falo lá no curso, amendoim na boca de banguelo, né? Tô meio perdida, ainda não sei o que fazer. Como é que você se sente, Nádia, mãe? Olha, eu hoje eu tô um pouco mais tranquila, né? Porque assim, pelo menos eu tenho agora ferramentas para poder ajudá-lo, né? Porque eu achava que tipo só a fono uma vez por semana não estava sendo suficiente, né? Na verdade é que a gente também espera um resultado meio que imediato e a gente sabe que não é, né? Mas a ansiedade é muito grande, então assim, a gente como mãe quer ver logo o nosso filho bem, né? Se desenvolvendo e tudo mais. Mas hoje eu me sinto um pouco mais tranquila nesse sentido de que agora eu tenho as ferramentas corretas para ajudá-lo, para incentivá-lo, para apoiá-lo. Então, assim, a gente fica um pouco ainda ansiosa justamente por conta, né, que é uma caminhada, Uma caminhada. não é uma corridinha, Não, né? É uma jornada longa, sim. vai durar muito tempo ainda, então assim, é devagar e sempre. Gotinhas, né? Então, Conta-gotas. mas mesmo gotinhas, mas pelo menos hoje eu sei que eu tenho esse amparo, né? Eu tenho esse apoio, essa orientação, porque realmente eu não faço ideia, né? Eu não tenho nenhum conhecimento dessa área. Eu não sou professora, eu não sou fono, eu não sou nada. Uhum, Então, ter essa orientação para mim foi muito bom, que agora eu sei como agir para poder ajudá-lo. uhum, E eu sei que a nossa ajuda aqui como pais, dentro de casa, é extremamente sim, importante para ele, do que eu jogar essa responsabilidade em cima apenas da escola sim, ou das profissionais que apoiam ele, sabe? verdade. Porque acho que nós, os pais, temos que ser os primeiros, né? Os Sim, primeiros a apoiá-los e dar todo o suporte, né? Enfim. sim. 50, é que os pais não entendem que, né, se eles dão o apoio ao filho, 50% do caminho já está andado, já está feito. Porque é autoestima, é o psicológico, é tudo que o disléxico não tem, né? Porque vai sempre mal na escola, porque não consegue ler direito, né? Porque a professora está ali chamando, ou senão a professora nem chama mais para ler, porque o menino já sabe que o menino não lê bem. Então, tendo o suporte do pai e da mãe, a mãe e o pai entendendo o que é a dislexia e ajudando essa criança em casa, 50% do caminho está andado. Aí os outros 50% são os profissionais, a escola, e a criança ela vai aprendendo e vai tendo vitórias, pequenas vitórias. E aí o pai e a mãe vai festejando. E aí, daqui a pouco, 100% dessa criança está ali já no final do Fundamental 2, indo para a escola média, autônomo, porque já tem um método de estudo, estuda daquele jeitinho ali que eu ensino dentro do curso. E olha, essa criança, boa, vou porque eu tenho um exemplo em casa. E também os alunos aqui na Itália estudam assim, os alunos com dislexia. Então você vê a diferença, você Uhum. vê quem consegue realmente, quem tem um método de estudo e consegue realmente estudar e quem não tem fica perdidinho, não sabe por onde começar, né? Então esse negócio de lei É repete, lei verdade. repete, lei repete, lei repete, cansa, né? A mãe não sabe porque o menino está cansado. Então é importante ter um método de estudo, é importante o pai e a mãe tomar as rédeas dessa situação com a criança com dislexia, ou dislexia TDAH, ou dislexia qualquer outra comorbidade, né? É importante o pai ir na frente.
E não é só a questão mesmo do aprendizado, da leitura no dia a dia, né? Igual a Mônica falou da dificuldade dela em amarrar os sapatos. Sim. Eu achava também que, tipo assim, poxa, Luca, você já tem 9 anos e tem dificuldade para amarrar um sapato. Aí eu falei, a gente comprou aquele cadarço com elástico, né, para facilitar ele, justamente para de manhã ele não perder tanto tempo amarrando os sapatos antes de ir para a escola. Mas assim, são várias coisinhas. A questão que você comentou, coordenação para a prática de esportes, a gente percebe isso também, né, que, por exemplo, futebol para ele é complicado. Sim. É um jogo que para ele fica meio perdido. Ele tenta jogar, tenta brincar com os primos, com os amigos, mas é difícil. É algo que é bem difícil, né? Então, ele até fala, mãe, eu prefiro o karatê, por exemplo. Porque Ótimo. o karatê que ele faz lá na escola é algo que os golpes são sempre os mesmos, né? Tem uma sequência, é bem metódico, né? Bem certinho, assim. Então, para ele é muito mais fácil assimilar aquilo. Já o futebol, como é um jogo super dinâmico, ele nunca sabe de onde que vai vir a bola, quem tá com a bola, para quem que vai jogar a bola, ele fica meio, né? Para direita, para esquerda, igual você falou. Até hoje, aí ele fala também, você fala de trocar. Até hoje ele fala assim, mãe, o que a gente vai ter pro almoço? Aí eu falo, mas você já almoçou, não? Porque ele quer dizer janta. Ah, Aí ele sempre troca almoço com janta. sim. Então, assim, são várias coisinhas, né? Não é Não, só leitura e escrita. não. Vai muito além. E quando o pai e a mãe entendem isso, você vai entender por que seu filho falou: ah, eu fui para Recife no Natal. Só que foi no ano novo, sei lá, ou foi em janeiro, e o menino tá falando que foi no Natal. Aí você entende quando troca a janta com o almoço, você entende quando ele fala ontem e é amanhã. Aí você entende algumas coisas, né? Que você fala, menino, mas por que você erra desse jeito? Não sei o quê. Né? Você vai acabando entendendo e ajudando essa criança. Né? Como eu falo muito no curso, coloca pôster de tabuada, onde ele for estudar, aquelas letras grandes, para que ele possa olhar. Você pode me falar, nossa, Carol, mas ele não vai copiar? Sim, ele vai copiar e está tudo bem. É isso que o cérebro do disléxico precisa. Ele precisa ver, visualizar. Né? Porque você conta uma história e ele está visualizando as figuras na cabeça, ele não está visualizando o texto. Então, quanto mais a gente As letrinhas. isso, quanto mais a gente mostrar as coisas para ele em figura, em letra, em número, melhor é. E assim, a gente só acaba aprendendo isso em um curso, tipo no meu curso, aluno disléxico, aluno vencedor, eu ensino tudo isso passo a passo, né? Tudo aquilo que tem no curso não dá para um profissional explicar em meia hora, em uma hora, dentro da sala, né? Às vezes, no male-male, o profissional explica o laudo. Olha, esse laudo é assim, assim, assado, isso significa isso. Nós fizemos esse teste, que significa isso. Até isso, não são todos que explicam. E se tiver um profissional que explica, você segura ele com unhas e dentes, porque é uma ótima profissional. E o curso é especial porque ele funcionou comigo, funcionou com meu filho, está funcionando com várias crianças e mães. Né? Por incrível que pareça, eu preparei ele para crianças, mas ele está funcionando com mães também. E eu estou muito feliz por isso, porque quer dizer que a dislexia vai além, né, da idade. Mesmo adulto, você ainda pode aprender, você ainda pode ter essas técnicas para poder viver bem. Né? Tem gente que já voltou a estudar por causa disso. Então, assim, eu estou muito feliz, porque os resultados são visíveis, né? Por mais que o meu Instagram ainda é muito no início, eu estou crescendo, está devagarzinho, mas tem provas que está dando certo, está funcionando. E isso, assim, para mim, meu coração faz bum, 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 eu fico muito feliz, porque é um resultado, são provas de resultado que realmente funcionam. E, Nádia, para a gente terminar, uma perguntinha, uma última pergunta. Quanto
tempo levou para você obter um primeiro resultado depois que você começou a aprender, né, as veias técnicas? Quanto tempo, qualquer técnica que você tenha aplicado com ele, ou mapa mental, ou qualquer outro das vogais? Eu acho que o resultado foi até um pouco rápido, assim, porque, inclusive, nas últimas provas que ele fez na escola, a gente usou o mapa mental, né? Então, eu percebi que o resultado foi muito bom nas matérias. A gente não conseguiu fazer em todas, né? Okay. Mas, assim, nas matérias que a gente fez, que aí ele levou o mapa mental para a sala de aula, aí eu falei, Lulu, dá uma revisada ali antes, né? Dá uma olhada. Aí a professora até falou, ele me mostrou, mãe, o mapa mental que vocês fizeram juntos. Eu achei que ficou lindo, ficou muito bom. E ele teve bons resultados nas provinhas, né, agora do segundo bimestre. Então, isso ajudou muito, né, porque aí eu já fui aplicando algumas coisas já para esse finalzinho de bimestre, né. Sim. A gente já conseguiu estudar melhor e ele teve bons resultados nas provinhas. Então, assim, e aí agora é o dia a dia, né? É começar agora as aulas em agosto, já firme e forte, aplicando as técnicas. Que bom, fico feliz. Você entrou na turma, foi em maio, não foi? Final de maio? Foi maio. Foi maio, então a gente fez maio. Maio. Maio, né? Junho, julho, 3 meses. 3 meses foi rapidinho mesmo. Foi e as provinhas dele foi na finalzinho de junho. Então, ou seja, mais ou menos um mês. Um mês, muito bom, muito bom. Para quem, né, tiver com alguma dúvida, são técnicas que funcionam, funcionam como a Nádia está falando, em um curto período de tempo. E se você continua ensinando e levando essa criança para ele estudar assim para sempre, nossa, seu filho, ele vai estudar o que ele quiser, né? Muitas vezes as pessoas falam, ele é disléxico, então ele não vai poder fazer matemática. Não, ele é disléxico, ele não vai poder se formar em engenharia. Não, ele é disléxico, ele não vai poder... O sonho de ir para a NASA, não. Então, tudo muda, o jogo muda quando você tem um método de estudo. Porque você pode estudar qualquer coisa, um livro de enciclopédia, você pode estudar com aquele método que eu ensino ali dentro e dá certo, e funciona. Então, todas as... O que a gente tem que deixar assim muito claro para todas as mães é que apesar da dificuldade do seu filho, ele é capaz, né? Sim. Ele pode demorar um pouquinho a mais que os outros, pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ele é capaz, né? Sim. Inclusive você mesmo falou lá que o QI deles, né? Geralmente é elevado, mas da dislexia eles têm essa dificuldade, mas não é que a criança não seja inteligente, não, pelo contrário, eles são muito inteligentes, desenvolvem, né, outras coisas além, né, igual, por exemplo, o Luca, ele tem um dom de desenhar que eu fico impressionada, assim, eu não sei fazer uma casinha com 4 risquinhos e ele faz desenhos, ele pega um desenho pequenininho e amplia, assim, e eu fico admirada de ver, e coisa que ninguém ensinou, que ele aprendeu sozinho. Então, assim, para aquilo que é do interesse deles, né, que eles se desenvolvem muito fácil. Então, o que a gente tem que fazer para as coisas que eles têm dificuldade igual você falou, é ter os métodos compensatórios, né? É tentar ajudar, amenizar, contribuir para que ele se desenvolva nessa parte onde ele tem dificuldade de uma forma mais tranquila, né? Mas em nenhum momento a gente tem que achar que o nosso filho não é capaz. Perfeito. Né? Pelo contrário, ele pode tudo. Então a gente tem que fazer de tudo para apoiar e incentivar para que eles tenham um futuro brilhante como qualquer outra criança, enfim. Isso mesmo, perfeito. Só para também falar sobre o QI, para que todas as mamães saibam,
quando vocês fizerem o acompanhamento com os profissionais e sair o laudo, é importante vocês controlarem esse teste específico. Ele precisa estar dentro do laudo, ele precisa fazer parte. Porque ali é o parâmetro que os profissionais têm para começar a trabalhar com essa criança. Se ele não tem o QI na norma ou acima da norma, é um quociente inteletivo baixo, então ele não tem dislexia, tá? Ele não tem dislexia, é um outro transtorno, são sempre os mesmos profissionais, mas é uma outra classificação de transtorno. Quem tem dislexia está na norma, né? Que é 96, 97, 98, ou acima, tá? 120, 150, tá? 110. Então, é importante vocês saberem disso e controlar mesmo. O nome chama WISC, que é o quociente inteletivo, né? O QI, o teste de inteligência, para que vocês olhem que esse teste tem que ter dentro do laudo, dentro de todos os testes feitos, ou pela psicóloga, pela neuropsicóloga, tá bom? Aqui na Itália, quem faz é a neuropsiquiatra infantil, mas no Brasil aí depende, ou é o psicólogo ou o neuropsicólogo. E o que mais que eu queria dar de informação? Eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Nádia, antes da gente terminar? Não, eu acho que assim, a gente já deixou muito claro assim, né, que o objetivo do curso é justamente esse, né? É dar um norte para os pais terem condição de dar um suporte correto para os seus filhos, né? Porque a maioria de nós não tem esse conhecimento mesmo de certos profissionais e realmente a gente fica perdido, né? Sim. Sem saber como ajudar, né? Então, a questão do curso é importante, mas por isso, né? Sim. Te dar as ferramentas para você conseguir orientar seu filho, né? Sim, isso mesmo. Para que esse filho, mesmo com profissional, ou mesmo as pessoas que não podem, né, pagar um profissional, que essa criança não fique ali parada, com um laudo na mão e sem saber o que fazer, sem ter um apoio, Exato. né, uma intervenção. Então você, mãe, no curso a gente te capacita para que você consiga ensinar, e tudo com uma didática muito simples, eu não ponho palavras difíceis, tudo muito tranquilo. A Nádia está aqui para comprovar. Inclusive, eu fiz um PDF, um manual de palavras difíceis, né? Que os profissionais acabam falando, e você fala. Glossário. É um glossário, isso. E o profissional, eu lembro que falava aqui comigo, eu ficava, Ele, você tá entendendo? Eu, sim, não estava entendendo nada. Claro. E aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer um glossário. Por quê? Muitas palavras não é do nosso cotidiano, né? Não é do nosso dia a dia. Então, que o pai e a mãe consiga ver, né? Depois da consulta ou até na consulta, falar, essa palavra eu já sei o que significa. Isso daqui eu já sei. Teve uma aluna na aula passada que falou, nossa, eu nem lembrava mais de dígrafo, de fonema. Eu nem lembrava mais o que era, lembra? Então, assim, é tão importante, né, você voltar, porque você acaba estudando um pouquinho com o seu filho. E não é que você vai estudar, não é chato, viu, gente? Não é que vocês vão estudar matemática, geografia, história. Tem um método de estudo que ensina como estudar matemática, geografia, história, e é muito interessante, é muito legal. Não vai ter nada maçante, pesante, porque vamos deixar o tradicional maçante, pesante para a escola. E o nosso intuito é um método de estudo dinâmico e muito fácil de usar, muito fácil de ser aplicado no adulto e na criança, né, para que seu filho disléxico tenha sucesso na escola. E, em geral, não só na escola, né? Fala. Outra coisa também que o curso dá é a parte do amparo legal, né? Sim. Que você relaciona lá as leis, que você fala dos direitos que eles têm, né? Das questões mesmo o que a escola precisa providenciar, o que a criança tem né,
tudo que a lei mesmo, né, que tem eu Sim. esqueci o número da lei lá, 14.254. fala os direitos que fala que eles têm várias medidas lá, né, que podem ser utilizadas dentro da sala de aula para também tornar essa jornada aí um pouco mais, né, suave. Sim, sim. E interessante é que a escola vai entender que a mãe sabe dos direitos dela. Entendeu? Então a escola que vai falar, não, a gente não pode fazer isso, senhora, a gente não pode deixar a criança usar a calculadora. Aí você fala, ó, peraí, a lei 14.254 diz que a escola tem que amparar o disléxico, diz que a escola tem que dar as adaptações para o disléxico. Olha aqui as adaptações, meu filho tem que usar sim a calculadora. Então vamos fazer uma reunião com a coordenadora e com as professoras, e meu filho vai começar a usar a calculadora assim. Então, quando você sabe disso, né, até me arrepia isso, porque quando você sabe dos seus direitos, tudo muda, sua vida muda. Quando você não sabe, você fica assim, fazendo amém. Ah, a escola falou que não pode. Você tem que aceitar, né? Isso mesmo. Então, quem ainda quiser, nós fechamos ontem as inscrições, mas quem ainda quiser fazer parte do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, nós podemos, tanto hoje quanto amanhã, abrir de novo as inscrições e que você possa fazer parte, entrar para esse grupo de mães. Inclusive, o grupo onde a Nádia está, tem as mães da turma passada, a turma da Nádia e a turma nova. Então, venha fazer parte conosco, não perca tempo, porque esse próximo semestre aí, de agosto para frente, vai ser tudo, vai mudar tudo na sua vida e na vida do seu filho. E é isso, eu queria te agradecer, Nádia. Por nada. Foi Imagina, tão bom. foi um prazer. Obrigada. Obrigada demais. Um beijo para o Lucas, sucesso. A gente vai continuar se falando, porque tem um ano aí de curso ainda, de entrada e saída ainda da plataforma. E ainda as nossas 2 aulas individuais, então tem muito chão pela frente ainda. Então eu quero te agradecer por essa live e aproveitar também dar um tchau e agradecer a todas as mamães que estão aqui participando conosco. Não percam tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no direct, podem escrever para a Nádia também. A Nádia está com o Instagram dela aqui em cima, tem o nome dela. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar para ela diretamente. Tem problema, Nádia, se as mães escreverem? Não, pode. Ok. Pode falar. Ok, então um abraço a todas e obrigado. Muito obrigado, Nádia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.